Pessoal, agora a gente quer tirar um momento para chamá-los para uma viagem junto com a gente. Uma viagem por vozes que marcaram, assim, personagens super icônicos e característicos. Tanto mães, vilãs, super-heroínas, personagens, até criaturas místicas, né? Sim, princesas. São duas dubladoras que nós temos aqui conosco, que vão bater um papinho aqui com a gente, que são vozes muito icônicas das gerações, da última geração, né? Então, vamos chamar e eu quero que vocês recebam elas com muitas palmas, com aquela energia lá no alto. Pode entrar, Flávia Sadi e Fernanda Baroni. Gente, é uma honra muito grande a gente estar no palco da Niterói Expo Geek e ter essas duas lendas geeks da dublagem brasileira. Meninas, muito obrigado pela presença, por toparem participar dessa aventura aqui conosco. Boa tarde, Niterói Geek! Tudo bom, galera? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Você é entrevistada pela Mavis. Eu estou muito emocionada. Nós fizemos de propósito por conta de vocês. Eu vim de Barbie, de Escola de Princesas, e ela veio de Mavis por conta de vocês. Maravilhosas. A gente pegou, comprou, fez por conta aqui de vocês. Ai, obrigada. Ai, obrigada pelo carinho. Então. Pela homenagem Maravilhosas. a vocês. Então, é porque, lógico, fizemos essa homenagem porque foram duas personagens que, além de muito importantes pra gente, marcaram, assim, muitas pessoas também. Pois é. E aí, já começando um pouquinho aqui do nosso papo e tudo mais, eu queria que vocês começassem mencionando pra gente, já que a gente está falando de momentos marcantes, qual foi o momento em que vocês pararam e pensaram, vou usar a minha voz como minha profissão, é isso que eu quero fazer da minha vida? A gente começou criança, né? Mas por isso mesmo eu não sabia, né? Até um certo ponto, fiz faculdade de Direito. E eu acho que meio que foi na faculdade que a minha ficha caiu que eu ia ser dubladora para sempre. Porque eu via que não tinha nascido para aquilo, que eu não podia competir com as pessoas daquele jeito. E eu falei, cara, eu vou ser dubladora, é isso que eu quero ser. Eu acho que não foi exatamente quando eu comecei, criança, na época do Carrossel, enfim, lá atrás. Eu acho que foi realmente mais para frente que eu vi que era realmente aquilo que eu queria. Tem até uma história muito boa, né? Porque eu, ao contrário da minha irmã, desde pequena, eu sabia que eu ia fazer isso, eu queria fazer isso, eu enchi o saco da minha mãe para fazer isso. E quando veio o Carrossel, na época não tinha muita criança que dublava. Então, e o Silvio Santos, que cuidava pessoalmente desse tipo de coisa, ele falou, eu quero criança dublando, não quero adulto fazendo criança. E a minha mãe, nossa mãe, que é a Marlene Costa, que foi escalada para fazer a voz da professora Helena e para dirigir a novela, ficou desesperada. Meu Deus, não tem essas crianças. Aí começou a catar criança. E eu já assim, eu quero, né? E outras crianças também. E eu lembro que a mamãe teve que insistir muito para a Flávia fazer a novela. Filha, por favor, eu preciso de mais uma criança para fechar o elenco. A Flávia não queria de jeito nenhum. E aí, ainda bem que eu aceitei. Ainda bem que ela aceitou, porque hoje se tornou essa dubladora maravilhosa e eu sou a maior fã dela. Que fofas. E nós, vocês duas, perdão. E nós, todos nós, Sim, vocês duas. Nós somos muito fãs. Então, vocês contaram essa primeira experiência. Foi aí que vocês se ouviram pela primeira vez dublando? Ou foi em outro momento da vida de vocês? Não, a primeira vez dublando, a gente dublou um pouquinho antes do Carrossel. A Fernanda até um pouco mais, né? A primeira vez que eu me ouvi na TV, eu queria entrar debaixo da mesa e sumir, porque eu achei horrível. Eu falei, não é possível essa na minha voz, não tá horrível. E foi ruim essa primeira impressão, mas enfim. Eu criança. acho que a minha eu tinha 10 anos, se eu não me engano, e aí eu fui fazer uma coisa, eu estava no colo da mamãe, uma coisa assim que eu fui gravar, e aí eu tinha que falar boa noite, papai. É o que eu me lembro, era um filme do Burt Reynolds, que eu também não me lembro o nome. E aí a gente vai se acostumando a ouvir a voz, porque assim, hoje em dia com a coisa do áudio, né, do WhatsApp, acho que todo mundo tem um hábito muito grande de se ouvir, acaba ouvindo o próprio áudio. E naquela época não tinha. E quando a gente ouve a nossa voz,
aqui, como eu estou ouvindo, você ouve por dentro também. Então, é diferente de como você ouve gravado. Mas acho que a gente já gravou tanto. Eu ouço a minha voz, hoje em dia, como ela sai gravada. E você, Flávia? Já acostumei, gente. Todo dublador tem um personagem marcante, né? A gente sempre tem aquele que marca ou pela afinidade do personagem, ou pela afinidade da história, ou por causa do trabalho que vocês realizam, né? Eu queria escutar um pouco de vocês, qual é o personagem marcante de cada um e por quê, qual o motivo de ter marcado vocês de alguma forma, enfim. Eu sinto como se a gente estivesse pedindo para vocês escolherem o filho favorito. Quase isso, então, quase isso. Já digo que é impossível. Essa é a pergunta que mais me fazem. Eu faço assim, por favor, não me pede para escolher, mas vamos lá, vamos tentar... Uma seleção, então. Ou tentar, assim, falar, sei lá, de 3 mais marcantes, pode ser? No meu caso, acho que a Viúva Negra, né, não tem como não falar nela. É uma personagem que me acompanhou aí 10 anos, assim como a Penny, do Big Bang Theory. Que são 2 personagens muito diferentes, né? Se a gente for pensar, colocar elas no mesmo sofá vai ser surreal, né? A Viúva Negra fala tudo aqui embaixo, não sei o quê, muito séria. E a Penny, né, desse jeito, muito doida. Então, são 2 personagens pelas quais eu tenho muito carinho. E aí eu incluiria nesse rol a vampira dos X-Men. Que, assim, sempre foi um xodozinho meu. Eu fiquei super triste quando eu não fiz o novo X-Men 97. Mas, para mim, não interessa. Eu sempre vou ser vampira. É muito difícil, assim. Mas, acho que, para mim, a que está no meu topo é a Barbie. Porque eu fui uma criança que brincou muito com Barbie. E aí, quando eu fiz o teste, né? A gente fez um teste para... Eu fiz um teste para ser a voz da Barbie, eu e outras meninas, e foram 5 testes, e eles foram tirando, quero que tire o sotaque, não quero sotaque carioca. Então, quando eu passei, eu meio que não acreditava, sabe, que aquilo estava acontecendo. E eu amava, gente, eu e a Fernanda, a gente tinha muita Barbie, a gente brincou muito. Então, isso foi muito mágico, sabe, poder dar voz para uma coisa que eu amava brincar. E depois, assim, com a Barbie, eu acho que eu fui ter com a Barbie, com a Mia de Rebelde, eu fui ter um pouco da consciência de onde a dublagem chega, das pessoas virem falar com a gente. Na época do Rebelde, que a gente gravava, não tinha redes sociais, não tinha smartphone, como tem hoje em dia. E as pessoas já procuravam saber quem era, já. Então, essas personagens me deram fizeram eu conseguir entender a dimensão de onde o nosso trabalho chega, como atinge as pessoas, como as pessoas gostam, reconhecem. E aí, a partir desses trabalhos, elas estão assistindo um filme, a voz da Barbie, a voz da Mia, e vão te conhecendo, e você vira tipo uma amiga da pessoa. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente não fazia ideia, e hoje em dia a gente, pelas redes sociais, a gente tem esse retorno de vocês, é muito importante, que faz a gente querer fazer sempre um trabalho que chegue em vocês cada vez melhor. E quando a gente vem nos eventos também e tem a oportunidade, o prazer de encontrar as pessoas pessoalmente, e a gente sente esse carinho todo, essa atenção, essa coisa que ela falou da gente sentir que para a pessoa a gente é um amigo próximo, né? Isso também é muito satisfatório para a gente. Quando a gente está falando da dublagem, a gente está misturando um pouco de toda a técnica artística do teatro com mais toda a situação da voz, da comunicação. Vocês mencionaram agora há pouco que você não gostaria, que fazia até faculdade de Direito, mas vocês vieram de uma área mais artística antes? Já tinham assim um pensamento de trabalhar com arte? Eu tinha desde pequena, então assim, desde pequena que eu faço aula de teatro, curso de teatro. A Flávia lembra, no final de ano, no Natal, o que tinha? Tinha uma pecinha que a gente fazia e quem organizava tudo? Era eu. Então, eu puxava a minha irmã, vamos comigo, vamos fazer a pecinha comigo, vamos cantar. Então, eu sempre tive essa busca. Eu cheguei a fazer outra faculdade também, de jornalismo, mas, em paralelo, eu fiz a Escola de Teatro Estadual Martins Pena, que é uma escola maravilhosa que tem no Rio, é uma escola pública, que sempre passa por maus bocados, por ser uma história pública, então a gente está sempre fazendo campanha para ajudar, e é um lugar assim que eu realmente aprendi
o que era o teatro, o que era a arte, e lá você estuda de tudo, desde a história do teatro até interpretação e você encena as coisas. Então, eu sempre tive, assim, e fiz teatro muito tempo, ultimamente estou sem fazer, mas é uma coisa que eu sempre amei. E só para informar também, né, a criança até 16 anos de idade, ela consegue dublar, se fizer um curso de dublagem, né, se tiver aptidão para aquilo, e for legal, ela consegue dublar sem o registro profissional de ator. Depois dos 16 anos, é necessário esse registro, então aí a pessoa tem que fazer um curso de teatro, as vias normais. Quando você começa criança, você consegue dar entrada no registro profissional sem necessariamente ter feito teatro. E, assim, como vocês falaram, vocês começaram muito jovens também. Teve alguma memória marcante para vocês nesse início, assim? Cara, era muito marcante porque a gente, criança, trabalhava ao lado de grandes dubladores, tipo Orlando Drummond, enfim, André Filho, Darcy Pedrosa, são dubladores e a Vera gente, Miranda. São lembranças assim maravilhosas que acredito que as pessoas que entram hoje para o mundo da dublagem não vão ter mais, porque todo mundo dubla separado, hoje em dia é totalmente diferente, né? E antigamente era todo mundo no estúdio, dublando junto, era muito divertido e muito rico, né? A gente aprendia demais com os dubladores maravilhosos que já estavam no mercado. E quando a gente fazia o carrossel, as crianças ficavam todas juntas no estúdio, né? Então, meio que a gente chegava lá junto, ficava todo mundo junto, sentado no chão, estudando, fazendo dever. Então, tem essa memória também desses colegas com quem a gente cresceu, né? E a gente ficava lá no estúdio vivendo a vida dos personagens na novela e as nossas vidas ali ao mesmo tempo. Então, isso também foi, acho que, muito marcante no começo para a gente. Falando ainda de bastidores, de memória, a gente sabe que no estúdio pode acontecer qualquer tipo de situação, né? Das mais engraçadas às mais chatas, né? Então, assim, eu gostaria de saber de vocês duas, assim, algum caos desse, se vocês pudessem, uma coisa cômica, alguma coisa que às vezes ali no momento foi chato, mas depois se tornou cômico, algo inesperado, alguma coisa de bastidor, assim, com vocês. Histórias de bastidores. Mas histórias de bastidores. Na época do acho que carrossel... podem, acho que não geram problema jurídico. Não, era meio escatológico, as crianças todas juntas e sempre tinha um que soltava pum, e aí era o estúdio peixeava. Imagina, ficava fedendo, e aí todo mundo, quem foi que soltou? Quem foi que peidou? Tá como amarelo. E no estúdio, né, tudo fechado, Tudo fechado, imagina. era isso. Quando a gente começou a dublar, eu acho que eu me lembro disso, que as pessoas fumavam no estúdio. Né? Nos anos 80, gente, eu não sei como é que a gente está vivo, né? Porque as pessoas fumavam dentro do estúdio, então tinha isso também. E lembra daquele negócio que a gente fazia, Geraldo? Era muito curioso também, tinha que bater palma, não tinha. A gente normalmente tem uma trilha que chama ME, que é Music and Effects, que vem palma, às vezes vem até beijo, barulho de passo. E nesse programa, que era um programa de auditório, não tinha isso. Então, a gente tinha que ficar no estúdio atrás do microfone fazendo as palmas. Dublando as palmas. Mas eu não consigo... Você consegue se lembrar assim, de alguma situação bizarra? Não, sinceramente, assim, também não consigo. Acho que a gente deu sorte. Lembrei agora de Rebelde, que tinha o tec-tec-tec-tec dos sapatos. Sim, aquela cena icônica, né? Tac. A gente estava mencionando agora há pouco que hoje em dia muitas dublagens são feitas em home studios ou então não são com todo mundo junto. E eu imagino que com todo mundo junto, a carga emocional de alguns personagens provavelmente acabava pesando bastante, porque era realmente todo mundo junto. Então, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, se existe algum tipo de personagem que exige um pouco mais da energia ou da concentração, do psicológico daquele momento na hora que vocês vão dublar. Eu acho que, assim, tem personagens que demandam mais da interpretação, são mais complexos e mais difíceis, e aí realmente, geralmente as vilãs demandam um pouquinho mais de energia. Mas eu acho que para qualquer trabalho que eu vou fazer, eu costumo brincar que quando eu vou dublar, é o momento que eu estou tão pensando só naquilo que não passa nenhum outro pensamento na minha cabeça. É muita concentração para aquilo dar certo. Porque a gente tem um ritmo de trabalho, um horário que tem que ser... toda uma regra dentro do nosso trabalho que a gente não pode demorar. Então, é muita concentração, sabe? Mas eu acho que as vilãs, às vezes, elas demandam um pouco mais de energia, assim.
A dublagem é uma grande engrenagem, assim, uma indústria, né? Então, como a Flávia falou, é isso. Eu vou entrar às 13, às 13h35 tem outra pessoa que está marcada, e assim diante, de 8 da manhã até 10 da noite. Então, a gente tem que ter muito profissionalismo, assim, óbvio que tem o lado artístico, mas ele tem que estar conjugado, né? Com um lado profissional muito forte. E sobre as personagens, eu acho assim que as vilãs, mas é uma comédia muito difícil também, é por isso que é difícil dizer um personagem. Uma comédia muito rasgada, que exige um tempo, um timing, uma rapidez, também demanda muita energia. Então, acho que depende mesmo do produto. Pode ser um produto que você vai ter que gastar mais energia, ou um produto mais simples de dublar, que é mais tranquilo. É porque a dublagem, vocês acabaram de dizer, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, é assim, e por isso que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, como serem atores, né? Isso que eu quero dizer. Por isso a gente tem vocês como ídolos. A interpretação, são atores. Só que num cinema, numa atuação, vamos dizer assim, em loco, é muito mais fácil de atuar, porque você está atuando com outra pessoa, está interagindo, tem elementos de cena. Não é um pouco esse processo batelado que às 14h20, Flávia entra para falar a Mulher Maravilha. Às 14h35, a Viúva Negra vai entrar. Então, assim, fica confuso isso, às vezes, o papel do ator ali no microfone, né? Então, assim, como é que vocês ligam? Porque aí o que eu quero chegar tem papéis que exigem uma carga emocional muito grande, como as vilãs, um papel que exige uma cena muito forte de choro, gritar, porque o grito, né, força a voz. E como é que vocês lidam com esse emocional no final do dia? Porque no final do dia vocês podem ter feito várias dublagens. E aquela história que a gente já sabe que não é dublagem, eles não recebem um briefing antes, vocês não são briefadas, né? Vocês chegam lá na hora, Viúva Negra, ela vai fazer agora uma cena com o Hulk. Nem fala isso, eu acho que já é a fala, né? Como é que, no final do dia, gente, como é que fica essa carga emocional com as atrizes? Só fazer uma observação assim, a gente não recebe o filme antes, mas o diretor de dublagem, né, que é uma figura muito importante, ele vai fazer esse briefing. Né? Então, você vai chegar lá, essa é a primeira vez que eu fui dublar a Viúva Negra, por exemplo. Eu fiz um teste lá na época do Homem de Ferro 2, e aí o Guilherme Briggs, que era o diretor do filme, me passou todo o briefing da personagem. Então, a gente tem esses profissionais que são tão importantes para o bom andamento da dublagem, que vão briefar a gente, mas a gente não vê nada antes, a gente só vê na hora. Agora, a Flávia falou, né, sobre essa coisa da gente ficar tão focada que não passa nenhum pensamento na cabeça. Então, eu consigo, assim, passar por um dia inteiro fazendo cenas super intensas e no final do dia tá me sentindo até leve, porque eu gosto tanto de fazer aquilo, porque interpretar to play, né, em inglês, é brincar de uma certa forma. Então, quando você ama aquilo que você faz, eu chego no final do dia e eu tô bem, assim. Às vezes você está cansada pelo volume de trabalho, mas isso é como se cada personagem passasse sem depois me afetar. Deixa marca, né? Depende. Assim, quando é uma coisa muito que mexe com muita emoção, acontece da gente estar dublando e chora Sim, junto na hora. e essas coisas mexem muito com a emoção da gente. Isso acontece muito, tá? A gente se envolve realmente no que está fazendo. Mas depois, no final do dia, assim, eu não sei, eu consigo... O dublador, ele entra no estúdio, faz o vilão, entra no estúdio, faz um personagem que é só uma participação, entra no outro, faz... Uma comédia. Não sei o quê. Então, a gente meio que descarta também, sabe? A gente aprende a descartar. Vai rebutando, né? Exatamente, para poder entrar num outro de uma forma completa. Vai liberando espaço no HD. Tipo isso. E como que é para vocês poder estar dublando e representando mulheres tão fortes e tão diversas dentro desse universo da animação e também dos live actions e tudo mais? Incrível, né? Quando enfim, já fazia a Barbie, que diz que você pode ser tudo que você sonhar e dar essa vez para as meninas, né? Saber que elas podem, que elas querem. É muito legal saber que vai pela minha voz, sabe isso? E com a Mulher Maravilha, né, quando lançaram o longa, porque eu faço a do longa, do desenho, é a Priscila Morim. Foi incrível também, porque vem toda a coisa do empoderamento, deram um espaço para uma heroína, né, para a voz, para a Mulher Maravilha, né, só lançavam filmes de heróis e de homens, não sei o quê, então foi muito importante. Eu acho que cada vez mais estão dando espaço para
para a mulherada, para as heroínas, e isso pô, é demais. Muito bom. E que conselho que você daria para uma mulher que quer entrar nesse mercado hoje da dublagem? Estudar muito, né? Estudar teatro? Estudar, sim, mas estudar também. Pra começar. Conhecer um pouquinho da história da dublagem, não pensar só em, quero que a minha voz apareça. Entender como é que isso começou, como é que é feito. Ver quem está no mercado, tentar se espelhar nas pessoas boas do mercado, procurar bons cursos de dublagem que existem, né? Tem cursos, né, não tão bons, tem pessoas muito boas dando aula, engajadas nisso, e não é fácil, mas se é o sonho da pessoa e ela correr atrás, e ela for boa naquilo, por que não, né? E tem uma coisa que eu tenho falado muito, que assim, o mercado, ele vai mudando, né? O mercado de hoje em dia não é o mesmo que era quando a gente começou. Então, eu sempre falo assim, para quem está interessado em entrar nesse meio, não foque só na dublagem. Se você quer atuar, vá fazer teatro, aí você vai poder fazer vídeos também, se você tiver oportunidade. Hoje em dia tem tanta coisa de vídeo que dá para fazer, sem precisar estar fazendo uma novela em algum canal de TV aberta, porque nesse começo da dublagem é difícil. Você não vai chegar fazendo um protagonista, você não vai chegar fazendo muitas horas de dublagem por mês, e a gente recebe por hora de trabalho. Então, eu falo sempre para a pessoa, não aposte todas as suas fichas numa coisa só. Seja um ator múltiplo, em que você vai poder dublar, vai poder fazer cinema, teatro, personagem em festa infantil, teatro empresa, mestre de cerimônias, são muitas possibilidades. E não ficar focado, que às vezes, como a Flávia falou, o pessoal fica focado muito nessa coisa do, eu quero ouvir a minha voz na TV, eu quero postar no Instagram que eu faço personagem tal. Mas isso é só uma consequência, não tem que ser a base do negócio. E exige muito mais estudo do que pode parecer. E o que vocês pensam, assim, que surpreende vocês, mesmo depois de tantos anos, assim, na dublagem? Difícil pensar aqui. Né? Nada surpreende a gente. Estamos prontas para tudo, assim como as Blindadas. heroínas que a gente faz. Não, eu acho que, sim, sempre surpreende quando você vê uma pessoa que tem pouco tempo de trabalho. Você vê a evolução daquela pessoa e vê como ela está se transformando num ator, numa atriz em dublagem incrível. Isso sempre surpreende. Às vezes, a gente trabalha com Star Talents, né, com as pessoas famosas que são chamadas para dublar. Muitas vezes a experiência não é boa, mas muitas vezes é bem legal, aí você fica impressionado, nossa, essa pessoa nunca dublou, e ela está conseguindo, porque não é uma técnica que é muito específica, né, da dublagem. Não é, às vezes um ótimo ator de teatro não vai saber dublar direito, um ótimo ator de TV não vai conseguir fazer teatro bem, ou um ótimo dublador não vai conseguir fazer um vídeo. Então, acho que é isso, quando você vê atores que conseguem transitar em todos os veículos, isso sempre é muito surpreendente. E, enfim, as mudanças tecnológicas também surpreendem a gente, claro. Tipo a inteligência artificial, É né? isso que a gente ia falar agora, né? Como é que vocês veem essa mudança, né? É uma tentativa de uma quebra que, para mim, é absurda, né? Mas, enfim, essa questão da realidade da IA, como esse funcionamento agora, a gente vê, inclusive, a Rede Globo usando essa história agora, né? Estão pegando e usando já a IA como dublagem, enfim. Como é que vocês enxergam essa tendência, né? Essa tentativa, né? Eu acho o seguinte, nas redes sociais, no YouTube, é o tipo de coisa, por exemplo, um cara que faz um programa culinário em casa na Eslováquia, ele não vai contratar um estúdio de dublagem para dublar aquilo. Então, esse tipo de ferramenta de dublagem automática, por exemplo, do YouTube, eu não vejo de forma alguma isso como uma ameaça ao nosso trabalho. E eu não vejo também assim, pelo menos a gente não viu ainda por enquanto, essa tentativa de quebra no que a gente faz realmente no dia a dia, que são os produtos que são exibidos nos cinemas, são exibidos nos streamings. Pelo contrário, a gente vê por parte dos distribuidores, inclusive, um compromisso assim de não utilização da IA. Eu fui assistir um filme ontem que eu dirigi, que não sei se vocês conhecem uma série chamada Casa Mágica da Gabi. Alguém conhece? É uma série de criança assim, pequena, né? E agora vai ter o live action.
E aí, no final do filme, nos créditos, eu fiquei esperando, né, para ver o meu nome, aí aparece assim, esse trabalho não pode ser usado para treinar IA. Então, tem um compromisso grande dos estúdios, assim, por mais que a gente pense, eles só querem ganhar dinheiro e vão eliminar todo mundo, não é o que parece até o momento. Contraponto, né? Pode acontecer? A gente não sabe. Sim, a gente assina, existem coisas que a gente assina, que estão dizendo que não vão usar. O nosso grande medo era que realmente pegassem... A gente tem muito material, né, que já está aí solto. E treinassem IA com as nossas vozes. Mas com certeza fizeram isso. Não, sim, mas a gente não permite isso. Não, isso, né? a gente tem que estar muito ciente, gente, que a IA, primeira coisa, a IA ela não cria nada. Ela faz um Frankenstein, ela faz um compilado. Então, assim, a partir do momento em que a arte, e eu não estou falando só da dublagem, eu estou falando da música, eu estou falando do cinema, a partir do momento que ela for feita por uma inteligência artificial, nada novo, realmente novo, jamais será criado. Então, a gente tem que ter consciência de que a IA pode ser uma grande ferramenta, por exemplo, para resolver a questão do lip sync, do sincronismo labial. Ela pode ajudar. Às vezes, numa situação em que você precisa muito da voz de personagem e o ator já faleceu e ele deixou autorizado que se usasse a IA e a família dele seja remunerada. Isso pode ser um uso também, mas ela tem que ser encarada como uma ferramenta, não como um fim. Então, a IA nunca vai sentar aqui nesse sofá para conversar com vocês. Então, eu falo sempre isso. Gente, imagina, né? Não vai ter mais dublagem. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai marcar uma entrevista com o computador para conversar com ele? Não tem humanidade, não tem... E o que aproxima o ser humano, o que faz da gente ser humano, uma das coisas que faz a gente ser humano é a arte. Inclusive, há um movimento da dublagem viva, né? E fora que a dublagem... Obrigada. A dublagem, às vezes, ela fica superior ao que o filme se propôs. Um exemplo clássico é o As Branquelas. Sim, e nós temos o diretor das Branquelas, acho que ele está na plateia. Cadê o Jorge? Opa, aonde ele está? Aonde ele está? Jorge está aí, foi embora, desistiu, não sei. Ah, ele está ali em cima, ó. Ele que House, você conseguiria iluminar a plateia? Palmas para ele. House, conseguiria iluminar a plateia rapidinho? Primeiro que ele teve a grande sacada de botar duas irmãs para dublarem duas irmãs. As irmãs Vandergelt. Porque às vezes na dublagem eu me pergunto, às vezes eu vou dublar um filme que tem... Eu tenho minha irmã e não botam a Fernanda. Eu fico assim, pô, por que não botaram a Fernanda? Porque, e isso era algo que eu queria perguntar para vocês. Porque vocês já fizeram de irmãs não só nas Branquelas, né? Mas, não. Se eu não me engano, em Winx também, não foi? Somos as Trix. As Trix irmãs. Mas o exemplo das Branquelas é que a dublagem ficou tão melhor que o original. É muito melhor que o original. Que assim... Obrigada. Que ela... A Mulher Maravilha, ela está dizendo que ficou melhor que a Gal Gadot. Que maldade. Obrigada. As pessoas falam muito isso na internet, que a Flávia melhora a Gal Gadot. Por quê? Porque teve uma adaptação, teve uma regionalização para a coisa brasileira. Tem piadas que fazem sentido para a gente, porque no filme são coisas que ou a pessoa entende muito fluentemente o inglês ou é piada deles. Se o Jorge não pega e não faz a adaptação, aquilo não tem graça. Eu fico pensando se a IA ia fazer isso. Não, e por exemplo, outra coisa que o diretor faz, que foi uma coisa que ele fez nesse filme brilhantemente, é a escalação. Então, assim, não basta ele pegar e dizer para a pessoa, faz isso, faz aquilo. Ele tem que saber a pessoa certa para aquele papel. Então, isso também é o trabalho do diretor de dublagem, que fica um pouco no bastidor, a gente não fica sabendo, mas que é imprescindível, gente. Só tem um produto, um desenho que vocês amam, porque teve uma pessoa que pensou aquela escalação, pensou aquele texto. Então, imagina a IA dublado por Quer fazer dublando Branquelas. Quer fazer um trechinho das Branquelas? Ah, vamos fazer. Vamos, por favor. Ai, tomara que o jato das irmãs Vandergelt caia. Que isso, Brittany? Ah, você pensa isso. Ah, mas você que disse. Eu queria mexer nisso, porque é exatamente um comentário que outro dia, uma conversa que eu estava tendo até com o Vitor Rocha, que trabalha aqui no teatro, que a IA, ela destrói a nossa memória, ela faz a gente mentir. Eu estava conversando com a Priscila Murim também isso, foi com ela e com o Vitor Rocha. A gente teve um evento
mês passado, só que a gente usou a sua fundação, é evento só de games, né, de games, mas a gente chamou a Priscila Morim e o Gutenberg Barros no dia seguinte. A gente estava falando isso. A IA, aí a gente teve o meet and greet, as pessoas, olha, é a voz lá quando eu casei, você, o Gutenberg, você falou, pô, você está na rádio, uma coisa assim, que ele é narrador também, locutor, né? E, poxa, a gente casou escutando sua voz, então é isso. A IA, imagina daqui a 20 anos, a IA agora começa a dublar tudo, daqui a 20 anos a pessoa lembra da sua infância, daquela personagem que marcou a vida dela, porque tem muitas pessoas aqui hoje que são apaixonadas por vocês, porque as personagens que vocês dublaram marcou a história da vida de muita gente. Está aqui, né, a Mavis, está aqui a Barbie, está aqui no nosso palco isso, né? E imagina você daqui a 20 anos, mas quem é aquela moça, aquela dubladora que dublou a Mulher Maravilha? Não, foi um programa que dublou. Imagina como você destrói a memória da pessoa. Imagina, a sua vida foi uma mentira, você viveu na Matrix, né? E aí a gente vai fazer, vamos fazer um meet and greet com a IA? Não existe, gente. Como? Entendeu? Então se destrói, como a gente está pensando em futuro, que a gente fala muito em presente, mas no futuro. Qual vai ser o futuro dessa dublagem? Que memória a gente vai ter? A gente não vai ter memória, né? E essa coisa que a Flávia falou da adaptação, né? O Hotel Transilvânia, por exemplo, tem umas adaptações, gente, maravilhosas, que assim, isso só pode sair da cabeça de um ser humano. Como, por exemplo, Polengrito, né? Em que eles vão servir um queijinho gritando, que no original era Scream Cheese, e aí a gente transforma em Polengrito, que é uma coisa que pra gente remete ao polenguinho e uma coisa que a gente sempre conheceu. Então, eu acho que a dublagem brasileira, um dos grandes méritos dela também, é fazer essa localização real, né? Não é só pegar, traduzir o texto queijo e falar. Gritante. Pois é, no Hotel... O queijo gritante, se fosse dublar, se a IA fosse a falar, questão, queijo a questão do gritante. sotaque, que no filme eles têm sotaques dos Estados Unidos, que pra gente não Não quer faz dizer sentido. nada. graça. E aí botaram um sotaque carioca, um sotaque paulista, um sotaque do Nordeste. Foram localizando, né? Ficou bem legal. Essa daqui eu queria perguntar para a Flávia Sadi. Eu estou muito feliz por ter vocês duas aqui, tá? Você dublou inúmeros filmes da Barbie, mas teve algum das animações que te marcou para valer, assim, muito? Cara, o Lago dos Cisnes, que acho que Grande foi o Odete. segundo. Cara, porque eu dancei balé pequena, então marcou demais. O 12 Princesas é incrível. As Mosqueteiras, que não escuto falar, eu amo. A Corina. E aí culminou, eu tenho que puxar a sardinha pro longa, que foi um incrível. sucesso, que sei lá, acho que foi o que fez o pessoal voltar para os cinemas, né? Todo mundo de rosa. E foi incrível poder também, assim, eu já dublava Margot, mas não fui a única que dublou a Margot, então também teve um teste. E esse teste eu queria muito. Todos a gente quer, mas esse, assim, cara, eu ia ficar triste. Mas e quando eu passei no teste, eu fiquei, cara, agora eu tô sossegada, tô feliz. E foi muito bom poder ter feito o longa-metragem da Barbie. Vocês têm algum sonho ainda não realizado? Algum projeto? Poxa, queria muito dublar uma personagem muito diferente que eu não fiz ainda? Assim, alguma vontade de algum personagem que vocês não tenham feito? Não sei se é algum tipo de desenho, novela turca, alguma coisa assim, sabe? A gente dublou um monte de novela turca. Já também. Novela turca, dorama. Adoro K-drama. dorama. Vocês também dublam vários. Tem dorameira na casa, lá, ó. Dorama, vocês também dublam vários Gente, eu também. amo dubladorama, eu sou apaixonada por dubladorama, adoro, assim, eu me divirto muitíssimo. Você dubla vários também, né? Eu já dublei vários, é muito bom. Então, assim, é difícil, mas eu acho que o dublador sempre anseia por uma coisa que te desafie, sabe? Então, É que eu acho que a gente só vai saber quando chegar, porque esperamos que tenha um humano ainda criando, né? Esses novos personagens, essas novas produções. Mas é claro, às vezes quando você sabe que lançaram uma coisa nos Estados Unidos e que você pensa, caramba, que incrível esse filme com essa atriz e tal. Então, acho que é mais isso, assim, é mais uma vontade de continuar fazendo projetos incríveis e a surpresa de que tipo de projeto que vai ser. Já que está falando de sonhos, né? A gente hoje está recebendo 2 ídolas
Mas aí eu queria saber da Flávia e da Fernanda quem são os seus ídolos. Pode ser da dublagem, pode ser, enfim. E que é pessoal, né? Pode ser até familiar, enfim. A mãe dela, gente, é uma outra ídola nossa, maravilhosa, né? E que inspiraram vocês, ou inspiram vocês no trabalho de vocês no dia a dia. Tem pessoas que inspiram a gente, né? Que a minha mãe foi a primeira musa inspiradora. E depois, assim, acho que na minha vida eu me espelho muito na minha irmã. Eu sou mais um ano mais nova, só um aninho mais nova. Mas eu sempre imitei ela em tudo. Eu imitava ela. Eu tinha até agenda igual a dela. Gente, essa história é muito boa. E tem uma dubladora, eu vou falar como referência feminina, que também, assim, depois da minha mãe e da minha irmã, para mim é uma referência, que é a Miriam Fischer. Pô, você tá roubando a minha. Vai ter que criar outra, olha. Que ela me inspiro, sabe? No trabalho dela, em tudo. A Miriam é incrível. A Miriam, assim, é uma grande inspiração para mim também. É uma pessoa que eu sempre penso também, que eu acho que tinha uma naturalidade muito legal e uma voz linda e que eu sempre admirei muito também, foi a Vera Miranda, né, que já faleceu. E a gente tem outras profissionais incríveis. A gente tem a Mônica Rossi, a gente tinha a Carmen Sheila, que também deixou a gente ano passado, que eu lembro quando eu dublei o filme do Superman, de 2007, que eu fiz a Lois Lane, que eu achava que a minha voz tinha ficado parecida com a da Lois Lane, que eu tinha referência, que era da Carmen Sheila, da tia Sheila, como a gente chamava. Então, acho que é isso, a gente sempre está pensando em honrar o legado, né? Quando a gente passou para fazer o Scooby-Doo, por exemplo, e eles trocaram o elenco todo, eu lembro que quando eu passei para fazer a Velma, eu liguei para a Naira Amorim, que era a voz da Velma, que para mim sempre vai ser, porque eu cresci ouvindo a voz dela, para pedir a bênção, né? Para contar para ela que eu ia honrar o máximo que eu pudesse o trabalho dela. Então, eu acho que a gente nasceu nisso, então a gente tem esse cuidado, né, esse carinho com as pessoas. E temos pessoas da nossa idade também que são maravilhosas, também como a Maíra Góes, a Priscila Morim, que a Flávia já falou aqui também, são outras inspirações. E temos sorte de ter muitos colegas muito talentosos. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, galera. Vamos conversar um pouco com o público? Vamos conversar com os ídolos, mas antes, a gente tem um pequeno presente para te dar a uma das nossas estandistas, a Josi Biscuit. Eu tinha uma demanda e ela também tinha. Então, produção, se puder trazer para mim, perdão, o português até falha já nessa hora, olha, com dubladora. É um mimo. E aí, vocês podem mostrar, tá com o nomezinho. Podem entregá-las, meninas, por favor. O palco é feminino, eu só estou aqui fazendo a moldura. Se vocês quiserem tirar foto, quem tá, fotógrafo está ali? Não. Cadê o fotógrafo, gente? Se quiserem chegar agora, dá uma... Olha isso. É simplesmente a nossa Mulher Maravilha e a nossa Viúva Negra juntas. Acho que tá ali. Muito obrigada. Peraí, o nome da loja, Josi Biscuit. Ai, muito obrigada, é lindo demais. Obrigada. Muito lindo, obrigada, adorei. Depois vou postar. Vamos postar com certeza, muito obrigada. O que a Mulher Maravilha diria para a Viúva Negra, o que a Viúva Negra diria para a Mulher Maravilha? Olha, já começa a maldade. É que a gente tem um programa aqui de maldades. A gente está começando agora, daqui a pouco a gente vai aumentar o nível da maldade, né? Viúva Negra, larga os Vingadores. Venha ficar conosco aqui na DC. Para ver se levanta um pouquinho esses filmes da DC. Olha, eu acho que eu vou aceitar a sua proposta, porque afinal de contas eu perdi o meu emprego, né? Não, gente, nem fala, porque eu chorei muito quando, sei lá, se alguém não assistiu aqui o filme, quando ela foi embora. Jorge está no meio do público, tá ali. Aqui. Já está na primeira pergunta? Vai. Micaela. Então, a minha pergunta é... Vocês dublaram juntas também o desenho She-Ra, as Princesas do Poder, né? Uma fez a Felina e outra fez a Cintilante. Eu queria saber para vocês como é que foi fazer
também esse processo? Porque elas têm uma personalidade muito diferente uma da outra. Sim, foi incrível, porque a gente assistia a She-Ra, a outra, antiga, né? E a gente era apaixonada pelo desenho. Então, quando veio esse reboot na DreamWorks, a gente fez teste e foi demais fazer. E é impressionante como um desenho que nem... Como as pessoas falam, né? Sobre a Cintilante, sobre a Felina. E Oi, como Adora. Elas são muito importantes na nossa carreira, você pode ter certeza disso. E para mim foi muitíssimo importante, porque a minha mãe, a nossa mãe, eu falo minha mãe, gente, a nossa mãe, só minha, a nossa mãe fazia a voz da Felina no desenho antigo. Então eu fiz umas coisas que ela não faz, a atriz de voz no original, em homenagem à minha mãe, que eram umas coisas assim, tipo... que a minha mãe fazia lá atrás. Então, nossa, foi muito emocionante. Mas são muito diferentes, realmente. Personalidades totalmente diferentes. Gente, lembrando que o Jorge, ele tá na plateia selecionando as pessoas. Tô aqui. Ali, o Murilo também, que o Murilo tá desde ontem. A gente está travando ele. Vou dar a chance ao Murilo. Vamos lá, Murilo, por favor. Sou o Murilo. Eu só queria... Vocês fizeram uma série que eu faço. Pergunta para as duas. É de 2 séries que as duas fizeram, só que são séries completamente diferentes. Que a Flávia fez a Karen no Demolidor Renascido, que ela voltou, que era de uma série de baixo orçamento e agora que entrou para a Disney e tal. E a Fernanda fez a Ashley do The Boys. E eu queria saber para as duas o que vocês acham dessas personagens e o que vocês esperam para o futuro dessas personagens pela última vez que vocês dublaram ela. Bom, a Karen do Demolidor foi incrível fazer. A série antiga, né, da HBO, era muito mais densa. Eu acho que na série da Disney eles pegaram um pouco mais... Eles mudaram um pouco o enfoque, mas parece que na segunda temporada a Karen vai entrar com a personalidade dela, vai voltar a ser parceira, né, do Demolidor. E eu estou muito ansiosa, esperando muito isso. A Ashley é uma personagem que no começo, assim, era bem pequena, né? Então, eu realmente não imaginei que ela fosse crescer, que ela fosse para o lugar que ela foi. Mas, assim, eu confesso que o The Boys é sempre uma surpresa. Então, baseado na última coisa que eu fiz dela, eu não consigo imaginar o que vem por aí. Assim, cada temporada eles conseguem surpreender a gente. Mas eu também adoro fazer a Ashley. Aqui, Lucas agora tem uma pergunta. Vamos lá, Lucas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria muito saber, eu sou muito fã de She-Ra também, o reboot de 2018, e eu queria saber como que foi gravar aquela cena no final da confissão da Catra para Dora. Ah, gente, foi lindo. Foi Spoiler. lindo. Eu fiquei super emocionada. Eu acho incrível, né, a gente poder fazer esse tipo de coisa, mostrar esse amor e o amor delas é muito lindo. Então eu lembro assim que eu cheguei a ficar emocionada, assim. Eu acho que eu chorei. E é isso, gente. É sobre amor, É sobre né? amor. Não é sobre quem com quem. Não é sobre amor. E poder falar, e poder fazer um pouquinho, uma partezinha disso, né? Com o nosso trabalho na dublagem. É incrível. Não, e ter essa chance, e tanta gente se espelha, tantas meninas se espelham na Dora e na Felina, então, e mandam mensagens para mim, dizendo como elas ficaram emocionadas. Então, acho que é isso que é o que vale mais, assim, na nossa profissão. Isso toca a gente profundamente. Estou aqui. Agora o Renan. Vamos lá, Renan. Oi, boa tarde, eu sou o Renan, eu sou apaixonado por vocês. Eu sou encantado no mundo da dublagem, principalmente em dubladoras tão talentosas, Dieras. E eu queria perguntar sobre 2 personagens específicas, um pouco mais nichadas, uma para a Fernanda e outra para a Flávia. Para a Flávia, no caso, eu sou apaixonado por Sonic. E eu sei que a senhora já fez uma personagem há muito tempo, numa animação de Sonic lá dos anos 90, que era a Bunny. E hoje em dia, numa animação mais recente, você fez a Rouge, no Sonic Prime, que é uma personagem muito querida, eu gosto muito também da Rouge. Queria saber como é que foi. E para Fernanda, eu sou apaixonado por Ben 10. E eu lembro da Icantriz. Aí eu queria saber como é. Foi muito bom o Sonic de antigamente, que sei lá, já deve ter mais de 20 anos esse Sonic, que eu fiz a Bunny. Foi muito legal, na época eu jogava o videogame, então eu adorava aquele desenho.
E depois voltou na Netflix, eu fiz a Rouge e ela tinha várias personalidades, né? Não sei como é que chama, realidade que eles estavam, ela tinha uma personalidade. Então, para trabalho de atriz, isso era ótimo, porque uma ela era mais doce, uma ela era mais vilão, uma era mais maluquinha. Poder fazer essas várias personalidades dentro de um personagem foi incrível. E a Encantriz, né, outro dia, alguém numa postagem que eu fiz das Winx, alguém falou, olha, a Ice é a Encantriz. E assim, se a gente for pensar, tem semelhanças, né, entre essas personagens. Elas têm um quê parecido, que é essas vilãs encantadoras que a gente ama, né, e que, por exemplo, no caso das Winx, eu escuto muita gente falar que prefere 1000 vezes as Trix do que as Winx. Nossa, elas são muito mais estilosas. Não tem como. Então é sempre muito legal ter a oportunidade de fazer esse tipo de personagem tão rico e que nunca é totalmente mal, né? Sempre tem ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, né? Sempre tem camadas. Quase a Viúva Negra falando, né, Jorge? Tem uma xará aqui, que elas falaram agora há pouco, né? Eu estou já começando a ficar em dívida, vou ter que chamar ele no ano que vem, né? Vem cá, você não queria fazer uma pergunta para elas também, não, mestre? Pergunta? Boa tarde, gente. Tudo bem? Ô, Jorge, boa gente. Tarde. Não quero fazer uma pergunta, não. Eu só quero dizer para vocês o quanto eu admiro vocês. A gente também te admira muito. Sabe, vocês representam muito, muito o profissionalismo, sabe, a qualidade, tudo dentro da dublagem. Vocês são pessoas admiráveis, perfeitas. Eu digo sempre para todo mundo, existe a dublagem boa, a dublagem perfeita, e existe Flávia Sadi e Fernanda Barão. É outro patamar. Obrigada. Beijos, meninas. Obrigada, Jorge. Eu vou aproveitar. Qual o seu nome? Meu nome é Laura. Eu queria saber quais personagens vocês de desenho animado vocês já dublaram e se vocês gostaram muito de um. Ai, tantos personagens, vai. Você tem tempo? A Barbie, a Daphne, quem mais, gente? Eu sou ruim de lembrar, vamos lá. A cintilante do She-Ra. A do emoji, você não fez? A Supergirl, da DC Super Hero Girls. O que mais? Emoji você não faz, não? Eu fiz o filme do emoji, esqueci o nome dela. Gente, eu sou muito ruim de lembrar. Quem lembra mais? Eu tô tentando lembrar aqui também. Lisa Simpson, pois a dupla Lisa, gente. A gente esquece. Dupla Lisa Simpson. Aí vem os animes, né, que a gente dubla. Fiz o Nanatsu no Taizai, fiz Tenchimuyo. O que mais? Tenchimuyo. Que é mais antigo, Tenchimuyo. Eu vou esquecendo os nomes, mas... Quem? Chelsea. A Chelsea, Visões do Raven. Mas aqui não é mas desenho. Já é live action. Smallville, eu fiz a Chloe Sullivan. Enfim, eu fiz a Cinderela 2 e 3, né? Hoje em dia eu sou a voz da Cinderela. Mavis, do Hotel Transilvânia, que está aqui do meu lado. A Vanessa, do B-Movie. A Sam, do Tá Chovendo Hambúrguer, que eu amo essa personagem, ela é muito fofa. A Felina, a Ice, você esqueceu das Winx também. Kim Possible. Eu adoro a Kim Possible. E mais algum, gente? A Velma. A Agatha, do Incrível Circo Digital. Também é uma personagem que está fazendo muito sucesso agora. Estou aqui agora, estou aqui com o Davi, um dos nossos voluntários. Davi. Gente, primeiramente, boa tarde. Não é uma pergunta, é um agradecimento bem rápido. Agradeço ao Jorge e ao Alexandre por trazerem vocês aqui. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa de longe, eu sou de Minas. Estou estudando aqui no Rio, estou sendo voluntário. E eu queria agradecer pelo trabalho de vocês que marca nossas vidas, marca nossos corações. Em especial a Flávia. A Flávia dublou Padmé Amidala em Star Wars, que foi uma senadora. Recentemente eu tive um trabalho que eu fui no Senado Federal e eu ficava lembrando aqueles discursos, aquelas frases. Então, para você ver como o trabalho de vocês marca as nossas vidas. Então, muito obrigado. Aquela cena do Senado é linda, Obrigada. né? Demais. Eu amo dublar a Natalie Portman. Calma, gente. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada. Trazer mulheres para esse debate, né? Vamos lá. Qual o seu nome? Júlia.
Eu queria saber se tem algum personagem que desgastou muito a voz de vocês por fazer muito esforço e se vocês preferem fazer vilã ou heroína. Agora eu lembrei que você falou, eu fiz durante um bom tempo a Jessie do Pokémon e aquilo acabava com a minha garganta. Que ela só berra, nossa, ela só fala berrando, e aquilo, por mais que você aqueça a voz, vai pro brejo. Enfim, e que mais ela perguntou? Eu não consigo lembrar, assim, se tem algum personagem que arrebentou a minha voz. Porque normalmente me põe para fazer as mulheres de voz mais grave, as vilãs e tal, então me dou bem nesse ponto. E ela perguntou se a gente gosta mais de fazer mocinha ou vilã. Eu acho o vilão é mais divertido. Eu também acho. A mocinha é muito legal, mas o vilão é mais divertido de fazer, com certeza. É que dá mais margem, né, para interpretação. Normalmente uma heroína, não sempre, não necessariamente, mas vai ter uma estrutura mais consistente. E o vilão, uma vilã pode ser completamente surtada. Então, ela vai ter um momento que ela vai falar macio, ela vai ter um momento que ela vai estar brava, ela vai ter um momento que ela vai estar louca. Então, eu acho que, para a gente, como atriz, é mais interessante. Obrigado. Estou aqui com a Natália. Natália, sua pergunta. Oi. Oi. Aí, olha só, tenho duas perguntas, na verdade. Uma é, vocês souberam daquela empresa americana que está querendo fazer e criou uma atriz por aí? O que vocês acham disso? E segunda, a minha personagem, eu faço cosplay, ela é de uma light novel de One Piece, mas tem boatos, eu escutei, de que vai ter uma longa-metragem baseado nessa light novel. Assim, eu sei que para escolher o elenco, você tem que ver quem é a voz original e tal. Mas só pelo design da personagem, quem de vocês duas vocês acham que daria melhor para dublar a personagem? Eu acho que é a Fernanda. Eu acho a Flávia. A primeira pergunta, né? Desculpa. Sobre essa atriz, acho que é Tyler, Norwood, talvez o nome dela, né? Gente, é muito assustador, assim, pensar que tem alguém querendo eliminar toda a classe artística, né? Mas eu acho que, ainda assim, isso vai ser um caso isolado. Eu não acho que os atores vão ser... Realmente não acho isso, gente. Que nem os atores de TV, nem os dubladores, nem os músicos. Eu acho que a IA ela vai ser utilizada sim, mas eu acho que ela não vai substituir todo mundo. E teve um pronunciamento muito interessante do SAG-AFTRA, que é o sindicato americano, sobre essa atriz criada por IA. Depois eu não lembro exatamente o que fala, mas eu lembro que eu li e concordei, e vocês conseguem achar isso fácil na internet. Mas a IA não vai se criar, gente. A gente não vai deixar. Isso aí. Estou aqui agora com a Damaris. Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde. Existe algum personagem de alguma outra dubladora que vocês tenham gostado bastante, que vocês pensaram assim, caramba, eu queria ter feito essa personagem? Não, claro, desmerecendo o trabalho do outro dublador, né? Mas um personagem assim que seja muito legal, muito icônico, que vocês pensassem, nossa, queria ter tido a oportunidade de fazer esse personagem. Acho que sim. Por exemplo, o personagem, na verdade, eu amo dublar a Natalie Portman. E ela fez um filme chamado Cisne Negro, e não dublei. A dublagem é boa, tudo, mas eu adoraria dublar esse filme. Eu adoraria. Tem um filme chamado The Other Sister, não me lembro do nome em português, que era a Natalie Portman e a Scarlett Johansson. E aí a gente também não dublou. Eu também teria adorado dublar esse filme, até porque elas eram irmãs no filme, né? Então, ia ter sido muito legal. Então, isso sempre pode acontecer. Como eu cito o exemplo de uma atriz que eu amaria dublar, se ela já não fosse muitíssimo bem dublada pela incrível Adriana Torres, que é a Claire Danes, que é uma atriz que eu sempre admirei muito o trabalho dela. Mas acho que isso faz parte, como você falou, são só devaneios. Estou aqui agora com a Maria Clara. Maria Clara. Oi, Fernanda Badonessa, eu sou muito sua fã. Oh, meu amor, obrigada. Realiza meus sonhos. Podia fazer a voz da Agatha de O Incrível Ciclo Digital? Posso. Assim, a voz da Agatha é bem a minha, mas eu vou tentar ver alguma coisa que ela falaria. Gente, vocês vão levar a Pomni de novo para fazer aquilo? Pomni, volta aqui. Ela é meio doidinha, né, a Agatha?
Estou aqui agora com Vinícius. Boa tarde. Eu sou muito fã das duas. Sou muito fã de vocês. Eu amo vocês demais. Eu tenho duas para Santi e outra para Fernanda. Santi, como foi dublar a Xuxinha do XSPV e a Fufa do Yoga Vagaba? E já para Fernanda, como foi dublar a Rágada do Digital Circus? Bom, a Xuxinha e a Fufa são bem parecidas, né? Aquela coisa da vozinha assim. E foi incrível fazer a Xuxinha, porque eu conheci a Xuxa. E eu fui uma criança que assistia a Xuxa, né? Então, e aí um dia que eu conheci a Xuxa, ela veio pra mim, ai, minha Xuxinha, eu chorei. Então, foi muito emocionante. E ela é muito simpática. E a coisa as duas têm essa vozinha fofa, era a coisa mais fofa. E aquele desenho para crianças bem pequenas Aquele desenho era muito engraçado. Yoga. Mas eu adorava fazer. Adoro fazer esses personagens que tem. Eu gosto de trabalhar a voz e ir para esse lado um pouco mais caricato. E quando pede, é muito legal. Eu adorei fazer. E a Rágata foi um convite do William Viana, né, que pegou essa série para dirigir e tal, meio que por conta dele, assim, não é um estúdio, é um estúdio, meio que estúdio dele. Foi muito legal, porque eu não imaginava que ia ter esse alcance, e eu adoro a Rágata porque eu acho ela muito real, né? Naquela maluquice daquele circo digital, eu acho ela muito real, muito sincera. Então, eu gosto muito de fazer personagens assim, que tem uma naturalidade, que traz uma coisa real, porque aí eu acho que é o legal desse desenho. É um monte de gente, assim, as criaturas são estranhas e as pessoas falam normal umas com as outras. Então, eu acho isso muito interessante e é o que eu mais gosto de fazer na Rágata. Estou aqui agora. Palmas. Sempre preferência para as palmas, porque elas merecem, né, gente? Estou aqui agora com a Vitória. Vitória. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Eu estou aqui com a minha filha, com o meu namorado, e eu queria perguntar quais os caminhos que vocês indicam para quem quer começar, porque a minha filha ela tem 8 anos e ela é apaixonada pelo mundo da arte. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais caminhos tomar, quais cursos fazer, enfim, como ela pode se aprimorar. Tá numa idade boa, né? Sim, porque eu sempre dei aula para criança, hoje em dia não estou dando mais, mas a vida, sei lá, 30 anos dando aula para criança. A gente deu muito tempo aula para criança, Exatamente. A gente dividia a mesma turma. E para mim o diferencial era nítido quando a criança queria, quando a criança gostava daquilo, já entendia o que era dublagem, né? Não é aquela criança que vai no curso entender o que é dublagem. Então isso já é super ok. Óbvio que tem que ter talento, mas tem que treinar. E existem cursos muito bons. Eu não conheço em Niterói, mas no Rio de Janeiro tem. Mas tem online também? Não sei. Tem gente que mas dá aula online, né? Mas se puder, no começo é melhor presencial, eu acho que né? nada, nesse caso, para começar, difícil barrar o presencial, sabe? Mas tem cursos bons. Jorge está dando aula para criança? Não, Jorge não dá para criança. Jorge dá aula, é professor de dublagem. É muito importante, se ela quer seguir esse caminho, ela fazer curso de teatro, ela treinar bastante a leitura dela, esse tipo de coisa, assim, ver muito filme dublado, ver o que ela gosta, mas eu diria que nessa idade o principal seria fazer um curso de teatro e procurar um curso de dublagem, até para ver se ela leva jeito, assim, porque é uma técnica, né? Então, às vezes, como eu falei, você é um ótimo ator no palco e não consegue sincronizar como a gente espera que a pessoa sincronize no dia a dia da indústria que a gente falou de 14h20, 14h35, essas coisas. A minha dica só se ela quer muito, não espera, porque 8 anos é uma 8 anos é uma boa idade para menina, sempre precisa de voz de menina. Não espere e vai. É ótimo. E cai dentro, porque tem mercado para criança sempre. As crianças procura estão crescendo. A gente vamos depois ver um curso bom para indicar. Procura a gente no Instagram, manda uma inbox, que a gente não tem o nome agora, mas a gente pode indicar algum curso, tá? Estou aqui com a Rino, né? Vamos lá, por favor. Qual foi a personagem mais, calma para vocês dublarem? Seja,
que vocês não precisaram de tanto esforço e gastar a voz para fazer a dublagem? Ai, tô tentando lembrar. Eu tenho uma facilidade muito grande com mocinha de novela mexicana. Porque tá tudo muito fácil. Não a Mia dava um trabalho. Ai, gente, é muito difícil ser eu. Concordo. A Mia dava trabalho, mas aquela mocinha sofredora, é zero energia. Eu adoro. Saio leve do estúdio. Eu gosto também. A novela mexicana é bem comfort, né, pra gente. Mas sabe que personagem que eu lembro, Chuchu? Que eu adorava fazer, que não dava nenhum esforço, eu morria de rir, era Laço, do Harvey Street Kids. Que ela falava tudo assim, pra baixo, não sei o quê. Não tinha muita inflexão, eu me divertia e saía zero cansada do estúdio também. Vamos para uma última pergunta, então. Deixa ali para a menina. Ela está quase morrendo aqui, gente. Por favor, senão ela vai infartar. Eu não posso ter gente infartada no evento, senão ferrou. Qual é o seu nome? Isabel. Não, pelo amor de Deus. Desculpa. O meu é mais um pedido, porque, sei lá, desculpa. Você pode falar oi, Adora, pelo amor de Deus? Claro. Todo mundo fecha os olhos. Oi, Adora. Obrigada. Muito obrigado. Mas não acabou. Como eu falei, a gente tem um pacote de maldades. Né? Meu Deus. Tem um pacote de homenagens, né? E a gente preparou com muito carinho, na verdade, com a ajuda de pessoas muito queridas por vocês, ou que querem muito vocês. Então, House Produção aí, se puder, vamos soltar aí um videozinho que a gente fez, que é homenagem a essas duas maravilhosas irmãs dubladoras, por favor. Nanda, Flavinha, Maria aqui. Eu fui parar para pensar quanto tempo eu conheço vocês, né? E ao mesmo tempo que eu trabalho com dublagem. Então, comecei a trabalhar com dublagem em 2015, então tem 10 anos, cara. 10 anos que eu conheço vocês. E há 10 anos eu agradeço a Deus por ter colocado vocês duas na minha vida. Vocês sabem o quanto eu amo vocês, a família de vocês. Vocês são muito importantes para mim. E é isso. Um beijo. Estou com muita saudade das duas, de trabalhar com as duas também de pertinho. Vocês fazem muita falta, viu? Um beijo. Amo vocês. Penny. Oi, Flavinha e Nanda. A gente se conhece desde criança e vocês sabem o carinho gigantesco que eu tenho por vocês e pela sua família. A gente praticamente divide uma mãe, né? Eu aprendi muito com ela e com vocês. E eu sou muito grato por todos esses anos de convívio e de amizade. E eu desejo de coração que esse público lindo que está nos assistindo retribua todo esse carinho que vocês tanto merecem. Um beijo enorme. Bom, eu conheço a Flávia e a Fernanda desde que elas eram pequenas, né? Sempre fui amiga da Marlene e depois passei a ser amiga delas. Então, vi elas pequenininhas já, focadas, concentradas, com foco no trabalho mesmo, e ainda aprenderam a fazer esquema cedo, né? Esquema é a preparação, né, para o estúdio, e naquela época era uma coisa difícil até, e elas faziam bem compenetradas, numa boa, e foram crescendo com muito talento, com muita educação, meninas maravilhosas, super educadas, super fofas, né? E eu acompanhei esse processo todo, né? E elas são hoje em dia lindas mulheres, maravilhosas, lindas por dentro, lindas por fora, continuam gentis, educadas e maravilhosas. Eu amo muito as duas, aliás, as três, porque eu amo a mãe e eu amo as filhas. E a gente tem uma ligação muito forte mesmo, familiar. Inclusive, a minha filha mais velha, a Bárbara, escolheu a Fernanda para ser madrinha dela. Ela escolheu: mãe, eu quero que a minha madrinha seja a Fernanda. E assim, a gente tem essa ligação, né, de gerações. É muito bacana. E eu só posso sempre desejar para elas que a vida sorria muito, que tenham muita saúde, muita alegria e que deem muita risada. Eu amo vocês. Beijo. Oi, minhas filhas amadas, Fernanda e Flávia. Me pediram para eu deixar uma mensagem aqui para vocês.
O que eu mais posso dizer, que é o que eu sempre todo dia digo, que vocês são o melhor presente que Deus me deu. Mas vou contar um segredinho nosso. Quando vocês pediram para seguir a minha profissão, eu disse, podem seguir, mas vocês têm que ser muito melhor do que eu. E não é que vocês seguiram a risca? Eu amo vocês são maravilhosas. Um beijo. Falar da Fernanda e da Flávia para mim é muito fácil, porque elas são minhas irmãs do coração, é assim que eu considero. E além de profissionais maravilhosas, isso eu não preciso dizer, porque vocês sabem muito bem que elas trabalham magistralmente, elas são pessoas incríveis. Elas estão no grupo das melhores pessoas que eu conheço e das pessoas que eu mais amo. Então, Flavinha, Fernanda, amo vocês demais. Oi, Flavinha. Oi, Nanda. Que delícia estar aqui falando com vocês, de vocês. Que honra. Eu só tenho a agradecer pela amizade, pela irmandade, por todos os conselhos. Vocês são minhas irmãs do coração. Pessoas lindas, pessoas que brilham, que iluminam quando chegam. Obrigada pela existência de vocês. Vocês são duas beldades, lindezas na dublagem, na vida e no meu coração. Eu amo vocês duas demais, demais. Eu celebro imensamente a vida de vocês. E da tia Marlene também, claro. Obrigada pela presença de vocês na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Amo vocês muito. E galera, palmas, muitas palmas para essas duas lindas! Fernanda Baroni e Flávia Sadi. Eu queria dizer que estou muito feliz em poder participar dessa homenagem. Essas duas irmãs lindas, cada uma do seu jeitinho, mas em comum, eu posso dizer que elas têm esse grande potencial. Eu, como diretora, e se tem o nome delas num projeto, vou te dizer, já respiro aliviada, já me dá um quentinho na alma, porque são garantia de um trabalho bem feito, de uma lida tranquila, porque tem muito diálogo, tem muita disponibilidade, tem sempre uma procura pelo esmero, sabe? Então a gente tem certeza de que está entregando a melhor dublagem. E é isso que eu tanto admiro nessas duas, o compromisso, a dedicação e também o posicionamento. No caso da Fernanda, uma atitude de liderar a categoria. No caso da Flavinha, e com que me identifico também, essa parte de administrar vidas com filhos e marido, e mais vida pessoal, vida de trabalho, né, e tudo isso. Enfim, são duas mulheres poderosas, lindas, que têm muito do meu amor e admiração. Obrigada por vocês existirem. Viva a dublagem brasileira, viva Fernanda Baroni e Flávia Sadi. Oi, gente, tudo bom? Sheila Dorfman. Passando por aqui para dizer para vocês aproveitarem muito a presença dessas duas queridas, mais que queridas, tão talentosas, mais que talentosas colegas de trabalho, do nosso ofício, dessa delícia que é a dublagem. São muito inspiradoras, verdadeiras inspirações mesmo. Aproveitem bem. Flavinha, Fernanda, um beijo do fundo do meu coração. Meu nome é Rafael Rodrigo, eu sou ator, dublador e diretor de dublagem, mas eu tô aqui para falar da Flávia Sadi. Flavinha é uma grande amiga, é uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu até brinco sempre com ela, que eu falo, tem um nível hard de fazer, mas tem um nível Flávia Sadi, que é acima do hard, hein? Ela é uma profissional incrível, uma grande amiga, e de uma humildade, assim, absurda. Flavinha, você é uma querida, tá? Grande beijo, fica com Deus. Olá, Fernandinha. Olá, Flávia. Tudo bem, meninas? Então, me pediram para falar alguma coisa sobre vocês. É claro, eu paro o que estou fazendo para falar de vocês. Afinal de contas, são duas pessoas incríveis, de uma família incrível. Vocês são dois talentos maravilhosos, são duas meninas maravilhosas. Eu não sei nem o que dizer nesse momento para vocês, mas eu posso agradecer muito, porque eu cresci na dublagem, vendo vocês, cresci junto com vocês. E eu sempre digo que
existem 2 níveis na dublagem, né? Um é o nível natural que a gente segue, né? Aquele fluxo onde a gente aprende, cresce e tal. E tem o nível Flávia Sadi, Fernanda Baroni, que estão acima de qualquer comentário, de qualquer coisa. Então, eu vim aqui só para deixar um beijo para vocês e dizer o quanto eu admiro vocês, tá bom? Oi! Cara, que prazer poder falar de 2 pessoas que eu tenho muito carinho, que eu admiro muito como fã e que eu tenho como amigas, assim, que eu levo pra vida. Quando eu comecei na dublagem eu era muito garoto e elas também, né? A idade é bem próxima. Mas elas já estavam no mercado há um tempo, então, assim, uma curiosidade que eu quero falar da Flavinha e da Fernanda, que pra mim sempre foram inspiração pro meu trabalho. Quando eu comecei a dublar, a gente dividia bancada ainda, então dividir bancada com vocês, pra mim foi uma escola e tanto. Aprendi muito olhando pro lado, ouvindo aquelas vozes que já eram conhecidas pra mim na época. Toda vez que eu vejo um filme que estreia com o trabalho de vocês, me dá muito orgulho em dizer pra quem tá ao meu lado, ó, são minhas amigas. Olha só como trabalha bem, olha como ficou falando português. Isso tudo é muito claro pela bagagem que vocês têm, pelo amor que vocês têm à profissão. Isso fica muito nítido no trabalho de vocês. Flavinha Sadi, Fernanda Baroni, vocês são inspiração para muita gente. Obrigado por tudo. Quem ganha é a gente que é fã, né? Amo vocês, tá? Sucesso! Muito emocionante. Obrigada mesmo. Nossa, acho que foi a coisa mais emocionante que já aconteceu comigo num evento mesmo. Muito obrigada mesmo, gente. Uma Assim, não salva sei nem de o que dizer. Obrigada por Quero agradecer, inclusive, também a Andressa, a produtora, Nossa que cúmplice. ajudou a gente a produzir esse momento. Então, a gente é muito grata para isso. Foi Nossa assim, cúmplice. a gente já reforçou várias vezes que as vozes de vocês são muito marcantes pra gente, marcantes para muitas outras pessoas também, inclusive pessoas que vocês também mencionaram, que admiram. A gente está realmente muito feliz. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui no nosso palco. E, claro, antes da gente estar encerrando, eu queria que a gente conseguisse deixar aquela frase marcante de um personagem de cada uma. Não sei se o público quer escolher ou eu vou falar que eu quero a Mavis, né? Mas assim, eu não conto. Eu não conto. Só que a gente não pode. E aí, gente? Vocês querem? A Mia. Eu vou de Mia. Pode ser a Mia, gente? Pode. Ai, gente, Pink Promise. Esse evento tá demais. Foi muito fácil chegar aqui hoje. Afinal, é muito difícil ser eu. Santa Mordida, Johnny! Eu tô adorando participar desse evento. Eu deixei o Denis lá no hotel com o Johnny, com o papai, com o tio Frank, com o tio Murray. Nossa, eu vim de longe, mas valeu a pena, que isso aqui tá incrível. Obrigada, pessoal. Vamos tirar a fotinha, então, com todo mundo? Muito obrigada.